Comunicação relacionada aí ao curso de bombeiro civil, brigadista profissional. Quando se fala em eventos temporários, em locais onde tem a reunião de público, um dos itens que é fundamental é a questão da comunicação. Quais as ferramentas que o bombeiro civil, o brigadista profissional deve utilizar? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então fique até o final, curta, compartilhe e faça sua inscrição no nosso canal. Quando nós falamos da questão da comunicação, é importante ter os equipamentos, os procedimentos e também a questão da manutenção para brigadistas e bombeiros civis. Ou seja, baseado na portaria 5054, instrução técnica 1233, aí do Corpo de Bombeiro. Então, quando nós falamos da comunicação em situação emergencial, ela é um pilar fundamental, porque o primeiro passo, quando acontece alguma situação emergencial dentro de um evento, é comunicar de forma assertiva para que as pessoas consigam chegar até o local e tomar as ações necessárias. Então, essa comunicação é um pilar fundamental para dar uma resposta rápida a uma situação emergencial. Então, um brigadista profissional, o bombeiro civil, ele deve compreender que a transmissão clara e precisa de informações, com certeza, ela vai fazer a diferença para salvar vidas ou até mesmo para agravar uma situação durante uma situação emergencial. Então, o bombeiro civil, o brigadista profissional, além de ter um bom condicionamento físico, além de conhecer sobre prevenção e combate a incêndio, né, o uso dos extintores de forma correta, questão das saídas de emergência, a questão do APH, que é o atendimento pré-hospitalar, além de tudo isso, ele tem que saber se comunicar de forma assertiva, de forma clara, porque isso pode salvar uma vida, pode tomar uma decisão que vai ser mais rápida e efetiva. Então, esses procedimentos de comunicação e também algo de fato mais prático vai conduzir o quê? Uma situação que vai evitar os erros dentro daquele ambiente. Então, essa coordenação da brigada profissional, ela tem que ser uma coordenação eficiente entre as equipes. E isso se faz através da comunicação. E para que a gente tenha uma resposta rápida à emergência, a comunicação vai fazer toda a diferença. Quais que são os meios aí de comunicação disponíveis que os brigadistas profissionais eles têm à sua disposição? E os bombeiros civis? Eles devem dominar múltiplos meios de comunicação para garantir ali a redundância e eficiência em qualquer cenário operacional. Por exemplo, o telefone do Corpo de Bombeiro, 193, brigadista profissional, bombeiro civil, tem que saber. De fato, né, se ele fez o curso, ele tem a formação, ele vai saber. A questão do telefone celular, que é uma comunicação alternativa, né, tanto por mensagem, mas principalmente por ligações, se for algo emergencial. O telefone fixo, quando disponível dentro das empresas também, é muito disponível para comunicação de emergência. Os rádios VHF e UHF, que são os rádios de comunicação que é o mais utilizado aí pelos brigadistas. Esses rádios, cada brigadista deve ter um rádio desse para saber o que está acontecendo dentro de um evento. Então, tem os aplicativos também, né, que é acionado via chat aí pelo Corpo de Bombeiros, e o sistema de alarme. Em eventos, em indústrias, tem aí a questão do sistema de alarme dentro aí do projeto de prevenção e combate a incêndio. Quando nós falamos aí dos rádios de comunicação profissionais, eles são aí equipamentos essenciais para a coordenação em eventos e operações. Então, a escolha da frequência correta é importante para ter uma comunicação eficiente. Às vezes a brigada de emergência profissional, junto com a equipe de segurança, trabalham na mesma frequência, até para ver o que está acontecendo no evento, o que está, de fato, tendo de ocorrência, para ter ali uma comunicação eficaz e as pessoas estejam ali alinhadas em tudo que está acontecendo em tempo real. Então, esse rádio de comunicação, ele tem o VHF e o UHF. O VHF, a frequência de 136 a 174 MHz e o UHF de 400 a 520 MHz. Então, esse VHF é um rádio ideal para espaços abertos, áreas rurais, possui um alcance de linha visada. Ele também sofre mais interferência de obstáculos físicos. Então, o UHF é o mais adequado, por exemplo, para ambientes fechados, urbanos, edificações,
Então, as ondas penetram melhor em concreto e em estruturas metálicas. Então, para eventos temporários, geralmente são em áreas mais fechadas, em áreas urbanas, em espaços de festas, de eventos, é o rádio de comunicação UHF, que é o rádio em preto ali, que tem ali as frequências que você vai sintonizar. Quais são as características aí essenciais dessa questão dos rádios de comunicação para o bombeiro civil? Ele tem uma bateria de longa duração, até 18 horas, ou seja, depois que eu carreguei ele tranquilamente, eu consigo atuar dentro do evento. Múltiplos canais de comunicação, e é importante combinar as frequências com a equipe. O que vai adiantar uma equipe de brigadistas lá de 10, 12 pessoas, cada um trabalhando em uma frequência diferente? E isso acontece. Por incrível que pareça, acontece muito. Então, fazer uma reunião de pré-trabalho, definir a frequência do rádio que vai ser utilizada, é importante. Esses rádios também têm uma resistência, impacto, resistência em contato com água também, e o alcance adaptável ao terreno. Então, esses rádios de comunicação profissional é essencial para o brigadista utilizar em grandes eventos. Tem que ter um treinamento básico para manuseio correto de rádios. Importante o brigadista verificar ali o nível de bateria antes de operações. Então, cada um tem o seu rádio. Vai levar para casa, deixa carregando, e antes, na hora do evento, ele vai estar com a bateria 100%. Manter a antena ali em posição vertical para captar o sinal. Manter distância de 5, 10 centímetros ao transmitir, para não dar aquela interferência. É muito comum, né? As pessoas fazem um teste ali e dá aquele chiado. Então é importante ter essa. Então, se ele tem dificuldade, ele deve buscar um treinamento aí relacionado a essa questão da comunicação, da oratória. Isso é fundamental. É importante também aguardar a confirmação de recebimento. A partir do momento que você passa uma informação, aguardar ali a informação do recebimento daquela informação, para ver se a pessoa captou ali a informação. Evitar deixar o rádio cair no chão, ter exposição com água, armazenar em local seguro e seco. São os cuidados aí habituais, né? Então, o manuseio correto garante a durabilidade, a eficiência do rádio, né, do equipamento em situações críticas. Tem a questão também da manutenção básica de equipamentos. Então, a confiabilidade do equipamento depende diariamente da manutenção preventiva. Ou seja, a brigada deve manter seus equipamentos em perfeito estado de funcionamento, conforme a instrução técnica. Então, limpar de forma regular, usar pano seco e macio para remover poeira, registro de manutenção, documentar todas as expensões e reparos para alguma auditoria, carregar regularmente as baterias e substituir quando tiver alguma bateria desgastada. O reparo profissional, é importante reportar falhas técnicas imediatamente dos rádios de comunicação. Inspeção de conectores também, verificar a corrosão ou danos físicos, armazenamento adequado, local seco, seguro e fácil acesso. Então, essa questão da prevenção também é segurança. A questão do acionamento do Corpo de Bombeiro, né, o passo a passo. Vamos falar, por exemplo, de Minas Gerais, que é 193. Em caso de emergência, mantenha a calma e siga os procedimentos e acione o 193. Qual que é o passo a passo para mim fazer uma comunicação efetiva aí para o Corpo de Bombeiro? Primeiro, eu ligo para o 193, né? Eu disco 193 de qualquer telefone fixo ou celular. Depois eu vou, a partir do momento que eu fiz a ligação, manter a calma. Isso é importante o brigadista saber, o profissional de segurança saber, para orientar as pessoas como fazer. Eu vou manter a calma, falar devagar e com clareza as informações para ser compreendido, para quem atendeu, ele entendeu o que você está falando. Informar o local onde tem a ocorrência, a rua, o número, o bairro, cidade, o ponto de referência. É lógico que o próprio atendente já vai te pedir essas informações, mas é bom você já ter essas informações na hora que estiver falando. E é importante fazer o quê? A descrição da emergência. É um incêndio? É um acidente? É uma pessoa que está machucada? É um salvamento? Passar a informação da descrição da emergência. Informar ali também número de vítimas, né? Quantidade de pessoas que estão em estado de saúde aparente ali. Então, que você conseguir falar um número ali, não precisa ser um número preciso, né? Mas um número estimado de vítimas. E detalhes adicionais, por exemplo, riscos específicos, materiais perigosos, acesso, é um incêndio, por exemplo, com materiais combustíveis, inflamáveis, ou acontecer um desmoronamento, um desabamento,
uma pessoa que está presa em alguma máquina ou equipamento. Então, passar a informação, os detalhes adicionais são fundamentais. A questão de não desligar o telefone, ou seja, aguardar a autorização do atendente para encerrar essa autorização e seguir as orientações, executar aí as instruções recebidas até a chegada do socorro. Então, seguiu esses 8 passos básicos aí, é importante para a gente ter uma comunicação efetiva aí com o Corpo de Bombeiro. Então, nunca desligar o telefone até que o atendente confirme ali que ele possui todas as informações necessárias para ele fazer de fato ali o procedimento necessário de deslocamento até o local para estar auxiliando aí no momento da emergência. Algumas informações essenciais para o Corpo de Bombeiro, o que é importante? Para garantir ali o despacho rápido, adequado, de recursos, e também o operador do 193, ele necessita de dados precisos. O que é fundamental? A qualidade da informação inicial, ou seja, ela vai definir a eficiência do socorro. Então, o que é importante? Passar a localização exata, né, a rua, número, complemento, né, a cidade, o ponto de referência, próximo aonde uma escola, uma praça, um comércio, é muito importante. O tipo de emergência, se é um incêndio, se é uma batida de carro, se é uma colisão, se é um atropelamento, se é um afogamento, se é um soterramento, isso é fundamental. O número de vítimas também, que vai ter ali, né, quantidade exata ou estimada de pessoas envolvidas dentro dessa situação, o estado de saúde, ou seja, consciente, inconsciente, como é que as pessoas estão naquele momento ali, se tem alguém preso na ferragem, se tem algum sangramento visível, riscos adicionais que possam ter naquele local, né, vazamento de combustível, por exemplo, né, produtos químicos, rede elétrica exposta, e o acesso ao local, né, por exemplo, se tem algum bloqueio, se tem alguma rua estreita para chegar, se tem necessidade de viatura 4x4, por exemplo, e alguns detalhes, outros detalhes que podem acontecer, como qualquer informação que possa auxiliar o planejamento do resgate. Ou seja, quanto mais informação o bombeiro tiver ali, informações iniciais, ele ir preparado de fato para chegar e fazer aí o atendimento. Quando nós falamos, por exemplo, de eventos temporários, tem algumas particularidades com relação a esses eventos, conforme a instrução técnica 33 também do Corpo de Bombeiro. Então, a comunicação dentro de eventos temporários, ela exige um planejamento prévio e uma coordenação rigorosa entre a brigada e a organização do evento. Isso é muito importante. Como é que funciona essa comunicação em eventos temporários? Primeiro, planejamento e coordenação. Tem que ter uma coordenação conjunta. O responsável técnico, o chefe da brigada, tem que trabalhar junto dentro desse planejamento. Quais as medidas de segurança que eu vou ter nesse evento temporário? Quais as saídas de emergência? Quais os possíveis pontos de encontro seguros ali, que vai levar as pessoas, se acontecer algum acidente ali dentro, né, que tenha que fazer essa evacuação diária. O plano de comunicação definido antes do evento, como é que vai ser essa comunicação entre segurança, entre brigada, entre os organizadores, a definição clara de canais de rádio e também as frequências, quais as frequências que vão trabalhar a equipe de segurança, a equipe de brigadistas, teste de todos os equipamentos antes da abertura do público, verificar o posicionamento dos extintores, verificar as barracas que tem ali algum tipo de material combustível, verificar, por exemplo, as saídas, os locais que tem presença de objetos, de obstáculos que pode acontecer. A execução da emergência também é importante, posicionamento estratégico para cobrir toda a área, ou seja, se eu tenho um evento aí com 20 brigadistas, como é que eu vou posicionar esses brigadistas? É importante ter essa comunicação. Isso é a questão da comunicação com clareza, tranquilizadora com o público, quando alguém passar mal, quando alguém estiver em uma situação de emergência, comunicar com os familiares que estiverem ali próximo, na hora que estiver fazendo o resgate, na hora que precisar tirar as pessoas de algum lugar de risco também, ter uma comunicação, né, pontual,
né, conhecimento pleno das rotas de fuga e evacuação, os locais seguros de saída, acesso de ambulância, aonde a ambulância vai ficar posicionada para o evento, por onde que ela vai sair, e o acionamento imediato do 193 em caso de sinistro confirmado. Isso é muito importante. Então, a comunicação eficiente é um pilar fundamental para a atuação competente dos brigadistas profissionais. O domínio técnico e procedimental garante a segurança de todos. Então, essa comunicação clara e precisa salva vidas em emergências. Você que vai fazer o curso de bombeiro civil, brigadista profissional, busque, né, praticar uma comunicação assertiva, uma comunicação de fato, porque as pessoas vão entender o que você fala ali com a clareza. O domínio de múltiplos meios, né, utilizar um rádio. A gente pega brigadista que não sabe ligar um rádio, não sabe sintonizar uma frequência. É essencial dominar isso. A manutenção, né, dos equipamentos também, está carregado, funcionando. O acionamento correto do 193, agiliza o socorro aprendizado, de acionar o corpo de bombeiros. A coordenação em eventos exige planejamento prévio. Então, a instrução técnica número 33 é fundamental conhecer essa instrução técnica. E também o treinamento contínuo da equipe, simulados, treinamento de resgate. Então, essas portarias, essas normas do Corpo de Bombeiro é fundamental e traz aí para a gente um conceito muito importante. Então, você que é um profissional de segurança do trabalho, quer fazer um curso de bombeiro civil, de brigadista profissional, é fundamental você desenvolver também a sua comunicação, porque é muito importante quando se vai trabalhar em eventos, para comunicar com a equipe, para comunicar com os organizadores do evento, para comunicar com as pessoas que precisam de ajuda, para as pessoas que você está socorrendo, que você está ajudando, orientar as pessoas de forma assertiva, de forma preventiva. Esse é o caminho para você ser um bom bombeiro civil, brigadista profissional, através da comunicação.